De modo análogo, tem-se o que, hein? F diferenciável em que? Em menos 1 pela esquerda, pela o que? Pela esquerda. E quem é a derivada da F pela esquerda no menos 1? Quem é? É o limite, com o x tendendo a menos 1 pela esquerda, da derivada da F em x, ou seja, é o limite com o x tendendo a menos 1 pela esquerda, de x sobre a raiz de... E quanto é que dá esse limite? Hã? O quê? X2 mais 8. Ah, não, opa. A menos 1 pela esquerda, de x sobre o quê? X2 mais 8. X2 mais 8. Quanto é que dá isso? Vai dar igual a Menos 3. Então veja bem, a que resultado eu cheguei? A F é diferenciável em menos 1 pela direita e a derivada em menos 1 pela direita dá quanto? A F é diferenciável em menos 1 pela esquerda e qual é a derivada em menos 1 pela esquerda? Qual é a conclusão? Ela não é diferenciável em menos 1. Assim, ela tem as derivadas laterais, mas as derivadas laterais não são iguais. Então ela não é diferenciável. Assim, F não é diferenciável em menos 1. Veja bem, ó. Para você usar essa fórmula aqui, que a derivada pela direita em P é o limite pela direita da derivada, você tem que fazer o quê? Tem que garantir, para você usar isso aqui, condição suficiente. Qual é? A F tem que ser contínua no intervalo dessa forma, tem que ser diferenciável no intervalo dessa forma, e esse limite aqui precisa ser um número real. Então, se isso aqui acontece, vou tirar o azul para você lembrar, tá? Pra você lembrar bem, para não atrapalhar aqui. Tá? Você vai ter isso, você vai ter F diferenciável em P pela direita, e essa derivada pela direita é o limite da derivada pela direita quando você tiver essas condições. Aí você pode usar, que funciona. Certo? Agora eu já posso apagar, porque eu quero ver as derivadas de ordem superior. Agora vamos ver o seguinte. Você considera essa função aqui, ó, f de x igual a x3 menos 2x2 mais 1. Por exemplo, pega essa função. Essa função é uma função polinomial, tá? Pra cá. Tá. Essa função é uma função diferenciável, certo? Essa é uma função diferenciável. Quer dizer que é diferenciável em todos os pontos do seu domínio. Você tem a derivada, f' de x, quem é? Quem é f' de x? 3x2, 4x. Só que a derivada também é uma função diferenciável, porque é uma função polinomial. É uma função polinomial, então também é uma função diferenciável. Então eu posso derivar a derivada. Então eu posso chegar aqui e derivar
a derivada. Você tem a derivada, deriva a derivada, quanto é que vai ter? Vai ter 6 menos 4. Que também é uma função diferenciável. Então eu posso chegar aqui e você tem a derivada da derivada, você pode derivar. Aplicar em x que dá quanto? Dá 6. Dá 6. E a partir daí, toda vez que você deriva uma derivada anterior, a derivada vai dar 0. Isso aqui é qualquer que seja o x real. Então você tem o seguinte: qualquer que seja o x real, qualquer que seja o x real e qualquer que seja o x real. Então o primeiro problema que você tem aqui não é nem estar derivando, é uma notação, né? Você precisa de uma notação, porque isso aqui está ficando carregado, tá? Isso aqui está ficando carregado. Então você precisa uma notação para derivada. E a notação conveniente é a seguinte, deixa eu ver para botar igual como está no livro, que eu uso várias notações, eu quero só... Então, observe outra coisa. Então eu preciso de uma anotação. Mas antes de ver uma anotação para essas derivadas, chamadas derivadas de ordem superior, observe uma coisa, ó. Tá? Considere esse exemplo aqui, ó. Só para você sentir o porquê dessa definição e quais as observações que você tem que fazer sobre a definição que dá a derivada de ordem superior. Então, primeira coisa, considere o seguinte: seja f de r em r a função dada por f de x igual a x2, se o x é um número racional, e a menos x2 se o x é um número irracional. Teria esse exemplo. Tá? Nas notas eu dou mais exemplos, disseco mais o que eu faço aqui. Inclusive as notas de aula, vocês vão ver um exemplo, estudem as notas de aula, vocês vão ver um exemplo, lá tem um exemplo, que eu vou usá-lo mais para frente, em algumas situações. É o exemplo de uma função que é diferenciável. Se a função é diferenciável, ela é contínua. É uma função da reta na reta, que ela é diferenciável, mas a derivada não é contínua. Olha aí. Vejam bem esse exemplo nas notas. É o exemplo de uma função que é diferenciável, ela tem derivada em todos os pontos, ela é contínua, porque ela é diferenciável, mas a sua derivada não é uma função contínua. Vejam lá, tá? Nas notas, porque eu quero chegar mais, se der tempo aqui eu falo sobre ela. Então pega essa função f de RR, a função dada por isso aqui, ó. Ok? Tá? Bem, primeira coisa que você observa é o seguinte, é que o limite, nós temos várias coisas. Tens limite de f de x com x tendendo a zero
Isso aqui vai dar zero. Porque vai ser o limite. Olha a função. Ela é x2 se x é racional e é menos x2 se x é racional. Então, tanto faz intuição e se confirma isso pela definição, por f de delta. Nas notas eu faço com toda a riqueza de detalhes. O limite de f de x com x tendendo a zero é zero, que é o f de zero. Então essa função f, ela é contínua em zero. Tá? Daí, f é contínua em zero. Ótimo. Outra coisa. Dado x diferente de zero, quem é f de x menos f de zero sobre x menos zero? Isso aqui é o f de x sobre x. E isso aqui vai ser o quê? Vai ser x, se o x é racional, e vai ser menos x, se o x é irracional. Logo, quem é o limite disso aqui? É o limite disso, né? Que também é quanto? Vai dar zero, porque esse quociente ou é x ou é menos x. Então o limite vai dar quanto? Dá zero. Se você quiser, você prova por epsilon e delta, está lá feito nas notas, e dá zero. Daí, a f é diferenciável em zero, tá? Daí, qual é a conclusão? F é diferenciável em zero, e quem é a derivada da f no zero? É zero. Agora, dado P diferente de zero, a f não é contínua em P. Não existe o limite, tá? Dado P diferente de zero. Vamos ver isso intuitivamente. Nas notas está feito com todos os detalhes. Não existe o limite de f de x com x tendendo a P. Porque se você olhar para o gráfico, ó, se você olha para o gráfico dessa função, graficamente você vê isso. Porque o gráfico dessa função não é uma parábola, não é x2. O gráfico de uma função são duas nuvens de pontos. É uma nuvem sobre a parábola x2, se a abscissa do ponto do gráfico é racional, e é uma nuvem sobre a parábola menos y igual a menos x2. Então, os pontos do gráfico ficam oscilando aqui, entre x2 e entre a parábola y igual a x2 e y igual a menos x2. Então, isso é suficiente para a função não ser contínua em P, se o P é diferente de zero. Ou seja, dado P diferente de zero, não existe limite de f de x com x tendendo a P. Suponha que exista, ó, é aquela história. Suponha que exista limite de f de x com x tendendo a P. P é diferente de zero. Ora, suponha que L existe o limite, suponha que esse limite aqui seja um número real. Se esse limite é um número real, como a função f, como f de x é igual a x2, f de x é igual a x2 nos racionais, e P é um ponto de acumulação dos racionais, o limite de f de x com x tendendo a P é o limite de x2 com x tendendo a P, que é P2.
P diferente de zero. Agora você vai para os irracionais. A função f nos irracionais, ela é menos x2. Como P é ponto de acumulação dos irracionais, limite de f de x com x tendendo a P é o limite de menos x2 com x tendendo a P, que é menos P2. Então, dado P diferente de zero, se o limite existe, ele é P2 é menos P2. Isso é um absurdo. Então, não existe o limite. Eu estou usando aquela proposição que diz: se duas funções coincidem no conjunto A que tem P como ponto de acumulação, e o limite das duas em P existe, então os limites são iguais. Então, não existe esse limite, e assim, F não é contínua em P. Ou seja, se a F não é contínua em P, P diferente de zero, ela não é diferenciável em P. Logo, F não é diferenciável em P. Logo, F não é o quê? Diferenciável em P. Então a minha função f, ela não é diferenciável em nenhum número diferente de zero, mas ela é diferenciável no zero. Portanto, o domínio da derivada desta função é o zero, mas só pelo zero. Essa função só tem um ponto onde ela tem derivada. Qual é esse ponto? É o zero. Como é que eu vou derivar a derivada? Não há como calcular a derivada da derivada, nem especular, não tem. Como é que você vai fazer? Como é que você vai fazer? Tá certo? Como é que você vai fazer? Porque quem é, por exemplo, quem é a derivada no zero? Quem seria a derivada no zero? A derivada no zero, vou botar de azul aqui. Ó, quem é a derivada no zero? A derivada no zero, para existir, né? Para existir, ela teria que ser o quê? O limite. A derivada no zero, não. A derivada da derivada no zero, quem seria? Seria o limite com x tendendo a zero de quem? De f' de x menos f' de zero sobre x menos zero. Como é que eu vou calcular isso? Como é que eu vou especular isso? Como é que eu vou fazer o x tender a zero e calcular esse limite? Porque isso aqui pressupõe que exista f' de x para x e não tem. Então não dá nem para sair. Tá? Não tem nem para sair. Ou seja, a derivada é uma função cujo domínio é o conjunto unitário. E se a derivada se uma função, o seu domínio é o conjunto unitário, tem como calcular a derivada. Então esse processo aí é meio então vamos ver qual é a definição precisa da derivada de ordem superior. Como é? Não é. Como é que eu vou me aproximar dentro do domínio da f' do zero? Se o domínio... Não tem. Então o zero não é ponto de acumulação de nenhum conjunto aliás, um conjunto discreto, ele não tem pontos de acumulação. Eu não consigo aproximar de nenhum número real dentro dele, se ele é discreto. Não dá. Então vem a seguinte definição. Quanto tempo aí? Encerra e começa outro.